Saudade a todos os irmãos que nos acompanham neste estudo bíblico. Um abraço a todos espalhados por diversas partes deste mundo, mesmo distantes, mas continuamos perto, continuamos unidos e continuamos, acima de tudo, ocupados com o Senhor e com a Sua Palavra, e isso é que é de facto importante. E por isso um forte abraço a todos os irmãos e vamos então ao capítulo 4 da carta aos Colossenses e estamos, não sei se terminaremos hoje, mas estamos chegando ao fim desta carta e vamos mais uma vez ler então este capítulo. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Preservará em oração, velando nela com a ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste, como convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus e para mim têm sido consolação. Saúde-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhes dou testemunho de que têm grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a ninfa e à igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tivesse sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia lede a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação da minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Então, um abraço ao nosso irmão Alberto. Vamos ouvir o que ele tem para nos dizer e depois outro irmão que tenha algum pensamento, já sabe, tem toda a liberdade para chegar aqui e partilhar. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por este momento tão importante de oração, intercessão, comunhão entre os irmãos e, principalmente, estudo das Escrituras. Estamos no final de Colossenses, carta de Paulo à igreja em Colossos, capítulo 4, verso 18, saudação da minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. Você já pensou e imaginou uma situação, você preso ou você limitado numa situação onde você não consegue desenvolver o seu trabalho, a sua função? Mas Deus tem a solução e Deus, o Senhor, tem seus planos. Através de circunstâncias, dores, sofrimentos, o Senhor continua agindo e mais ainda, continua amando, continua protegendo, guardando. Mesmo Paulo estando preso, o Senhor Deus estava o preservando, guardando dos inimigos que queriam prendê-lo, matá-lo, queriam acabar com a vida de Paulo. Mesmo não entendendo toda a circunstância que envolvia, Paulo sabia que estava seguro nas mãos do Senhor. Não tendo a possibilidade de subir num palanque e pregar para multidões, ele não se limitou a apenas uma função, procurou outras opções. E assim devemos nós também
procurar sempre outras opções. Mas ainda saber que, agindo Deus, quem impedirá? Diz o profeta Isaías, capítulo 43, verso 13. E assim Deus faz. Não pense você que os meus pensamentos são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, conforme Isaías 55, no verso 8. Paulo estava preso, e foi através destas cartas que milhões de pessoas, através dos séculos, puderam ter suas vidas transformadas, igrejas avivadas e, mais ainda, vidas sendo levadas aos pés do Senhor. Capítulo 4 de Colossenses, no verso 3, Paulo já faz referência às suas prisões. E ele está, parece que, fazendo um apelo, dizendo: olha, eu estou preso, não esqueçam disso, eu preciso estar solto, há muito trabalho a ser feito. Orem por mim, eu preciso completar o meu trabalho, conforme a comissão que ele recebeu de Jesus em Atos capítulo 9, naquele encontro na estrada de Damasco. Falar das prisões do apóstolo Paulo, ele mesmo diz em 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 23, que ele passou por muitas prisões. E podemos citar algumas: Filipos, Atos 16, Jerusalém, Atos 21, Cesareia, Atos 23 e Roma, no final do livro de Atos. Mas é em Éfeso, esta cidade, onde Paulo teve uma brutal prisão. Foi chicoteado, foi apedrejado, e ele diz ainda em 2 Coríntios, primeiro capítulo, verso 8 e 9, que ele chegou até a se desesperar da vida, a não ter mais esperança de sobreviver àquele tumulto todo. A primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 32, ele diz que ele lutou com feras na cidade de Éfeso. E olha que foi depois uma igreja forte, doutrinariamente falando. Mas os motivos que o levaram a esta prisão. Veja que mesmo o Senhor dando uma função, dando uma missão ao apóstolo Paulo, a vida dele não foi um mar de rosa, muito pelo contrário, passou por vários naufrágios, perseguições, ladrões, salteadores, prisões. Alguns dos motivos foram inveja, religiosos, ciúmes, controvérsia, e se você não faz parte daquele partido e você é contra as ideias destes, você vai sofrer oposição e opressão. Quando ele estava em Filipos, os homens diziam que eles estão provocando desordem em nossa cidade. Atos 16, 20. Em Jerusalém, um dos motivos, este é o homem que anda ensinando a todos e por toda a parte contra o nosso povo, contra a lei, contra este lugar. Atos 21, verso 28. Em Cesareia, na região onde que é hoje o Líbano, ou o Grande Líbano, Paulo ficou preso nesta cidade de Cesareia. Lá ele escreveu, provavelmente, as cartas aos Coríntios. E o governador Cláudio escreve para Félix e diz assim, na sua observação, em Atos 23, verso 29, por ali: verifiquei que ele era incriminado por questões da vossa lei, referente à lei que os rege, não havendo nenhum crime que justificasse morte ou mesmo prisão. E ele está preso pelo Senhor Jesus. Ele nunca fala: Roma me prendeu, estou preso pelo imperador, mas estou preso pelo Senhor. E isso era garantia de que ele estava sendo protegido e mais ainda a segurança de que a sua mensagem fosse impressa e atravessasse todos os séculos e chegando até nós. Mais ainda, Atos 9, no verso 16, diz: eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo, desde o seu chamado, já sabia que ia sofrer oposição, perseguição e prisão. Não que isso vá
acarretar em nossa missão também. Somos passivos disso. Porém, Deus usa circunstâncias, Deus usa dor, sofrimento, o acaso da vida, para mostrar que Ele é soberano e que Ele tem os seus caminhos que o homem desconhece. E mesmo assim, a sua obra é feita. 2 Coríntios 4:17, o fato é que a nossa leve e momentânea tribulação, assim como a de Paulo, produz em nós um eterno peso de glória acima de toda comparação ou compreensão. E assim também a nossa vida. Muitas vezes queremos ditar a Deus aquilo que queremos fazer e do modo como queremos fazer. Da maneira mais fácil e fácil de toda a nossa peregrinação. Mas Deus, para levantar o seu testemunho e mostrar o seu poder, Ele atravessa situações absurdas que ao homem, olhando, parece inadmissível, injusta. Mas o Senhor tem os seus planos. E agindo Deus, quem impedirá? Pode ser a circunstância mais caótica. O Senhor está operando. E o seu testemunho é verdadeiro. E o seu poder manifesto. Quando nós jamais imaginaríamos. Paulo, preso, encarcerado, jamais iria imaginar que as suas cartas chegariam 20 séculos depois às igrejas, ao mundo ocidental. E assim possamos nós também descansar em Deus e buscar opções quando portas se fecham. Que Deus nos abençoe. Amém. Antes de mais, saudações especialmente para aqueles que nos acompanham no estudo bíblico e que não mencionamos pelo nome, muitos dos quais nem conhecemos, nem provavelmente eles nos conhecem, a não ser através do vídeo que veem. Mas eu quero mandar saudações para esses em particular, porque mandamos sempre para este, para aquele, para o outro que a gente conhece, e há muitos que a gente conhece que não manda, mas estes, eu quero que eles saibam que eles são muito importantes, mais do que aquilo que eles possam imaginar, e eu espero que no estudo que vamos fazer agora também possam perceber como é que nós podemos ser importantes quando às vezes pensamos que não temos importância. Em Colossenses 4:18 nós lemos: saudação do meu punho de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões. E já agora deixai-me dizer que não é por acaso que nós lemos aqui acerca de prisões e de punho, porque a prisão prende-se aqui. É aqui que se prende, ok? E já vamos ver a relação de uma coisa com a outra daqui a pouco. Nesta carta, só a saudação é do punho de Paulo, porque o resto da carta é de outro punho, que não o punho de Paulo. E isto é muito importante. Nós já falamos nisto, isto já foi referido anteriormente, particularmente pelo irmão Alberto, mas nós sabemos que alguém escreveu esta carta, que não ele. Ele é o autor, humanamente falando, e foi ditando a carta, mas houve o punho de alguém que a escreveu, que não o seu punho de Paulo. O punho dele só é utilizado no fim da carta para assinar a carta. Já falamos sobre isso. E eu não sei se vocês sabem, mas não era raro, ao longo da história da Bíblia, os escritores da Bíblia usarem outras pessoas, amanuenses, secretários, chamem-lhe o que quiserem, ou escribas, como também Paulo fez. Paulo não foi caso único. Nós temos mais exemplos de crentes que escreveram a Bíblia e que se serviram de amanuenses para o fazerem. Deus revelou-lhes a eles e eles ditaram a revelação de Deus para outros escreverem. Exemplo disso, por exemplo, alguém que se calhar vocês nunca imaginaram, mas o profeta Jeremias, por exemplo. Não foi ele que escreveu. Nós lemos na Bíblia que Jeremias chamou Baruque. Nós lemos isso em Jeremias, no capítulo 36 e versículo 4, que Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias. Quem escreveu foi Baruque. Baruque foi o amanuense que escreveu o livro do profeta Jeremias. Todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha revelado no rolo de um livro. O Senhor revelou todas as palavras a Jeremias e ele ditou a Baruque e Baruque escreveu. Portanto, temos aqui o caso de Baruque com Jeremias. Por exemplo, outra pessoa que vocês se calhar não faziam a mínima ideia de que também é um escritor da Bíblia
e que aquilo que ele escreveu foi ditado e foi escrito por outro, e não me surpreende, até porque ele não deveria ser um grande escritor, humanamente falando. Ele era pescador, era o apóstolo Pedro, e nem devia ser instruído em letras para poder fazer brilharetes com a escrita. E acerca de Pedro nós lemos, quem de facto escreveu a primeira carta de Pedro foi Silvano. Nós lemos na primeira carta de Pedro, no capítulo 5 e versículo 12, por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente. Eu escrevi abreviadamente aquilo que eu escrevi, esta carta, que tem 5 capítulos, por Silvano, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. É curioso, não é? Quem é que fala em Baruque? Quem é que fala em Silvano? Mas a verdade é que foram eles que escreveram a maior parte do conteúdo que lá está. Ou seja, eles tiveram um papel importante na sombra, mas não menos importante do que os outros intérpretes. Nenhum de nós, por mais sonante que seja, e esta é a lição que eu quero aqui extrair já à partida, nenhum de nós, repito, por mais sonante que o seu nome seja, ou por mais gigante que ele possa parecer, nenhum de nós é autónomo. Nenhum de nós consegue fazer nada sozinho, mesmo que seja um Jeremias, mesmo que seja um Pedro, mesmo que seja um Paulo. Nós precisamos todos uns dos outros. Jeremias, Pedro, Paulo, nós sabemos que foram gigantes. Mas eles nada seriam e fariam se não fossem os Baruques, os Silvanos, os Tércios, estes crentes a quem Deus usou para os complementarem. Teríamos textos bíblicos sem estes crentes? Se calhar não os teríamos. Foram eles que deram a mão, que deram o punho para poder escrever estes textos. E isto é muito importante, nós percebermos que somos complementares uns dos outros. Nenhum de nós é autossuficiente, nenhum de nós é completo, nenhum de nós por si mesmo é nada. Nós somos nada sem os outros. Estão a ver um puzzle? Imaginem a peça de um puzzle. Ela sozinha, o que é que ela é? É zero. Mas aquela peça, com as outras peças, encaixadas umas nas outras, fazem qualquer coisa. E é isto que Deus quer fazer, irmãos, com todos nós. E eu gostava de deixar esta mensagem bem vincada para que vocês todos percebessem que, de facto, são todos importantes. E daí eu ter mandado uma saudação especial para os anónimos, para nós, não para Deus, que nós não conhecemos, que nós não vemos, mas que não escapam ao cuidado e ao olhar de Deus. Será que tu tens a noção do quão importante tu és? Tu podes ser, Deus quer que sejas na obra de Deus? Mesmo não sendo um Paulo, mesmo não sendo um Pedro, mesmo não sendo um Jeremias. Pode ser um Baruque. Alguém já ouviu falar em Baruque? Quem é Baruque? Um bom desafio para a gente estudar esta personagem. Isto é para o Bruno. O Bruno vai estudar o Baruque e depois vai nos pregar aqui sobre o Baruque, para nós sabermos quem era o Baruque. Agora lança-lhe o desafio, agora vai pensar no assunto. Bem, mas atenção ao seguinte. Temos de ter a noção da importância que nós temos, das potencialidades que temos. Nós em potência somos qualquer coisa. E temos que ter a noção de que na sombra, como estava Baruque e Silvano e Tércio, podemos ser tão ou mais importantes do que um Paulo, do que um Pedro, do que um Jeremias. Além do mais, nós devemos ser complemento uns dos outros. Pois no nosso caso, como no caso de Paulo e de Tércio, nós em particular, e quando eu digo nós, somos nós que estamos aqui, e os outros do nosso tempo, nesta dispensação da graça de Deus, somos um corpo. E como corpo que somos, estamos ligados uns aos outros e complementamos-nos uns aos outros. Atuamos em conjunto, em complementaridade. E nós devemos fazer jus a este facto. Para Paulo, a dificuldade, como nós sabemos, pode ter estado num problema físico. E nós já ouvimos falar acerca disso, nos seus olhos. E ele, desde que ele se converteu, quando viu aquela luz intensa, quando o Senhor lhe apareceu no caminho de Damasco, ele ficou cego. Quando ele recuperou a vista, muito provavelmente ele ficou com danos na vista que lhe depois limitaram em muitas coisas.
E o Senhor sabe o que faz. E o Senhor, quando às vezes cura, cura, e a pele fica acomodada na mão como de uma criança, não é? Como de um bebê. Mas às vezes cura e os cegos abrem os olhos assim, olha, eu vejo os homens como árvores. Eles não veem os homens nitidamente, veem apenas os homens como árvores. Portanto, nós temos cura absoluta, temos cura parcial, nós temos isso na Bíblia em muitos exemplos. Já agora, se algum de vocês esteve doente e obteve o toque da mão de Deus curando-vos de alguma enfermidade, se não ficaste 100% curado, dá graças a Deus, não estás sós. Temos mais casos na Bíblia. Para Paulo, a dificuldade dele pode ter estado nos olhos. Vede com que grandes letras vos escrevi pelo meu punho. Lá está o punho dele em Gálatas 6:11, e já falamos sobre isso. O que eu quero aqui dizer, ao falar nisto de novo, é que tu podes ser os olhos de um irmão que vê mal. Tu podes ser os olhos de um irmão que vê mal. Tu podes ser as pernas do irmão. Tu podes ser os braços do irmão. O que é que podes ser tu? O que é que tu queres ser? Em potência, tu podes ser uma coisa incrível em relação aos outros. Há dias, soube de um cuidador que telefonou a pedir ajuda a alguém. Se lhe poderia ir comprar algo à mercearia e à farmácia. Ser cuidador é um enorme ministério. É um ministério tão valioso quanto qualquer outro ministério. Eu ia quase ser tentado a dizer que é o maior ministério. Não é o maior. É tão grande quanto qualquer outro. Ser cuidador é de facto um privilégio. Sabias tu que podes fazer parte desse ministério, não sendo tu diretamente cuidador, ajudando indiretamente o cuidado, ajudando o cuidador? Em Romanos 16:2 nós lemos assim, eu, Tércio, não é 16:2, eu enganei-me aqui na citação. Bom exercício, esta não é para o Bruno, esta é para o Márcio. Vais descobrir onde é que está isso escrito. Em Romanos. Eu, Tércio, que esta carta escrevi. Olha, não vai dizer que foi Paulo que escreveu a carta aos Romanos. E o Tércio diz que foi ele. Esta carta que eu escrevi, vos saúdo no Senhor. Cá está mais um amanuense, Tércio. No entanto, o apóstolo Paulo, como nós sabemos, acrescentaria a sua própria saudação do seu próprio punho no final da sua carta. Saudação, escreveu ele aos Coríntios, notem bem, saudação, no capítulo 16, versículos 21 a 24, ele diz assim, Paulo, saudação da minha própria mão de Paulo. Se alguém não, está no fim da carta, ok? Está a chegar ao fim da carta e diz isto, saudação da minha própria mão. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, o meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Quando ele escreve a carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículos 17 e 18, ele diz assim, saudação da minha própria mão. Reparem que ele põe o cunho da sua própria mão, do seu punho, como acontece aqui na carta aos Colossenses, saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Eu depois espero eu, se o Senhor não vier antes, se ele vier vai ser melhor. Mas se ele permitir que a gente tenha mais um estudo bíblico, talvez no próximo estudo bíblico eu fale acerca disto. Qual é o sinal de todas as suas epístolas? E depois se calhar vamos aprender alguma coisa sobre alguma coisa que precisamos de aprender acerca disso. Assim escrevo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Isto está em 2 Tessalonicenses, não na primeira, capítulo 3, versículos 17 e 18. A Filémon, quando ele escreve a carta a Filémon, ele fez um esforço para ele mesmo escrever. Eu creio que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta a Filémon, não usou nenhum amanuense. A carta também é pequenina. Ele fez um esforço enorme para ser ele mesmo a escrever. Aquilo era uma carta pessoal. Era uma carta pessoal e como vocês conhecem a carta, era uma carta muito delicada. E era uma carta que exigia uma proximidade muito grande com um homem que ele tinha em consideração, que era Filémon. E ele escreveu
E por essa carta ser tão pessoal, ele deve-se ter sacrificado imenso para escrever, por pequena que fosse, ele só costumava pôr a assinatura. E eu imagino o esforço que ele impregnou para escrever aquela carta quando a escreveu ao sacrificar-se por Onésimo. Eu, Paulo, escreve ele, no versículo 19, de minha própria mão o escrevi. Não é por acaso que ele diz, eu de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio e a mim te deves. Ele antes disse no versículo 18, se ele te fez, Onésimo, portanto ele faz um grande sacrifício por Onésimo, ele está a escrever a Filémon. E Filémon era o patrão, o chefe, o senhor, ou o amo de Onésimo. Se ele te fez, se Onésimo te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Isto era muito delicado, esta carta era muito delicada. E ele faz este sacrifício, ele por Onésimo estava a pôr a cabeça, estava a pôr o corpo todo por Onésimo. A pôr também a sua própria mão a escrever esta carta, que não era normal. Saudação do meu punho, de Paulo, lemos na nossa carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 18, lembrai-vos das minhas prisões. Eu parece que estou a ver a cena. Não sei se vocês estão a ver a cena. Vocês estão a ver a cena quando ele está a escrever aos Colossenses. Ele está em Roma, preso. Está a escrever esta carta, está no fim da carta aos Colossenses e parece que estou a ver a cena. Paulo pega na pena para escrever a sua própria saudação. Mas quando ele pega na pena para escrever a sua saudação, e aí é que eu estou a ver a cena, eu parece que estou a ver a dificuldade e o sacrifício com que ele faz, por ele ter as cadeias no punho. E aquilo deve tilintar tudo. Tilim. Quando ele pega na pena, ele teria as cadeias no punho. Por isso ele fala do punho e das prisões. Era difícil escrever assim. Uma das razões porque ele também precisava de alguém que lhe escrevesse a carta é porque ele estava numa situação incómoda para poder escrever, além de ter o problema da vista, certamente. E então ele pede a estes queridos irmãos, lembrem-se das minhas prisões. Lembrem-se deste facto. E ele diz isto ao assinar. Porque ao assinar, ele deve ter levantado o punho para assinar e as correntes fizeram barulho. E aquilo fez-lhe lembrar, eu estou preso, lembrem-se das minhas prisões. Talvez ele pensasse, orai. Quando ele diz, lembrai-vos das minhas prisões, orai. Orai para que isto não impeça que eu realize a obra para a qual Deus me chamou, para que eu consuma os escritos que tenho que escrever, para que eu cumpra o meu ministério. Quando pegou na pena e as correntes tiniram, certamente que isso o lembrou das suas prisões, do seu ministério, pois ele era prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, ainda há pouco ouvimos essa ênfase. E ele não queria falhar o propósito para o qual Deus o prendeu. Lembrai-vos das minhas prisões. Ouviram bem? Eu não estou a pedir para sair daqui da prisão, estou a pedir para... Lembrai-vos de que eu fui preso com um propósito e eu quero cumprir esse propósito. Graças a Deus, nós temos aqui hoje um tesouro, a carta aos Colossenses e os outros tesouros dos outros escritos do apóstolo Paulo. Mas ele queria afetá-los. Quando Paulo está a escrever esta carta, agora vamos pensar naqueles que vão recebê-la. Ele queria afetá-los a eles e a nós, que hoje somos destinatários da mesma carta. Queria afetá-los, sabem em quê? No modo de vida que eles levavam. O apóstolo Paulo quer afetar-nos a nós no modo de vida que nós estamos a levar. Sabem que, eu creio que foi ele que escreveu Hebreus. Na última intervenção sobre o Colossenses, provavelmente vamos falar acerca disso. Fazer uma referência disso e ver porque que ele escreveu. Não vou provar porque é que ele escreveu Hebreus. Até porque eu não faço grande ênfase, nem faço disso uma grande importância se ele escreveu Hebreus ou não escreveu Hebreus. Eu creio que ele escreveu Hebreus, há muitos indícios de que ele escreveu Hebreus, mas o próprio autor da carta aos Hebreus, se foi ele, e eu creio que foi ele, quer ficar no anonimato, porque ele não assina a carta. Ao contrário destas que são assinadas, ele não assina a carta. E sabem porque é que ele não assina a carta?
Porque o grande objetivo e o grande tema de Hebreus é o Senhor Jesus Cristo. Superior aos anjos, superior a Arão, superior a Melquisedeque. Ele é da ordem de Melquisedeque, mas ele é superior a Melquisedeque. Ele é mais do que Moisés, mais do que tudo, mais do que todos. Ele é tanto que eu desapareço de cena. Eu penso que é esse o espírito do escritor da carta aos Hebreus por não querer assinar a carta. Mas eu creio que foi ele que escreveu a carta. E nessa carta ele diz assim, no capítulo 13, versículo 3, lembrai-vos dos presos. Até nisto, revela o Espírito, o mesmo Espírito que eles revela aqui em Colossenses. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles. E dos maltratados, como sendo os vós mesmos também no corpo. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles. Lembrai-vos das minhas prisões como se vocês estivessem também como eu. Ou seja, vocês não estão a viver como eu vivo. Vocês não estão a render como eu rendo. Vocês não estão a fazer o que eu faço, mesmo estando aqui preso. O que é que vocês não vão fazer com a vossa vida? O que é que vocês fazem com o vosso tempo? O que é que vocês fazem com a vossa liberdade? O que é que vocês fazem com os vossos talentos? Sabem o que é que ele disse a Timóteo? Na segunda carta, disse assim, portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Não te envergonhes. Timóteo, tu não te envergonhes das minhas prisões. E nós parece que andamos todos envergonhados. Ainda há bocado o nosso irmão José Carvalho, como vocês sabem, no culto de oração, falou sobre a importância da evangelização e da importância de nós cumprirmos o nosso ministério da reconciliação, a importância de evangelizarmos, e parece que alguns andam envergonhados e andam com a boca calada. Lembrando-nos dele, não nos envergonharemos do testemunho que devemos dar. Paulo está a dizer-lhes também, eles podem fazer parte cooperativa desta obra. Timóteo, tu podes fazer parte cooperativa desta obra. Aqueles crentes a que ele estava a escrever aos Hebreus poderiam fazer parte cooperativa desta obra. Entre outras coisas, com as suas orações. Lembrai-vos. Orem. Pois ao lembrarem-se de Paulo, naquelas circunstâncias em que ele estava, e ele não estava em circunstâncias nada fáceis, certamente que eles orariam por ele e fariam por ele muitas coisas. O que é que nós podemos fazer, irmãos? Sabem que neste momento há muitos crentes que estão presos no mundo. E não estão presos apenas atrás de grades. Estão presos a camas. Estão presos, limitados por situações geográficas. Em suma, há trabalho para todos. Há privilégio para todos. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo. Era só. Graças a Deus por tudo aquilo que ouvimos. Que o Senhor nos ajude a meditarmos profundamente em tudo isto. É curioso pensarmos que a Igreja cresceu mais quando é perseguida. Portanto, isso significa que a liberdade faz mal. Mas é verdade. Quantos, como o nosso irmão Carlos referiu ainda hoje, há muitos crentes que estão atrás das grades por anunciarem a palavra de Deus. Há muitos crentes que ainda hoje estão realmente sofrendo por se identificarem com o Senhor. Mas não negam o Senhor. Enfrentam todas essas dificuldades, continuando firmes na sua fé, continuando firmes na palavra de Deus e não cedem. Eles não temem aqueles que lhe podem matar o corpo, mas não lhe podem tirar o mais importante, a sua relação com Deus. Isso ninguém lhe pode tirar. Isso é que é de facto o mais importante. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Temos liberdade. Podemos falar, podemos dizer, podemos andar por estas ruas, por enquanto,
e temos desperdiçado o tempo. Que o Senhor nos ajude, de facto, a valorizar o tempo e a sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Glória a Deus por todas as coisas. E se nós conhecermos, e nós temos tido a oportunidade em alguns momentos de conhecer, eu converti-me numa igreja muito antiga e ouvi histórias que eu me deliciava a ouvir contar, daquilo que alguns irmãos passaram, inclusivamente alguns que se converteram com os bolsos cheios de pedras para atirar aos pregadores, e converteram-se a ouvir a palavra de Deus com os bolsos cheios de pedras. E lembramos e sabemos de outros irmãos que na história da igreja em Portugal que sofreram muito para que a palavra de Deus tenha chegado até nós. E agora, daqui para a frente, o que é que nós vamos fazer? Será que outros vão ser também alcançados com o Evangelho? É preciso que alguém pregue, é preciso que alguém anuncie, é preciso que alguém seja fiel, que nós sejamos encontrados no número desses, que somos fiéis, que servimos, que amamos o Senhor, amamos os que estão lá fora e tudo fazemos para que eles tenham conhecimento do gozo da salvação. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé, vamos terminar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, pois, por este tempo tão precioso na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Oh, como ela é preciosa, Senhor. Obrigado por todos aqueles servos Teus que deram, muitos deles, a própria vida por amor de Ti, Senhor, e por amor dos perdidos, que se deram e por isso a Tua palavra chegou até nós. Ó Senhor, que Tu nos ajudes a pensarmos e a meditarmos profundamente na nossa responsabilidade. Como é que hão de crer se não houver quem anuncie? Ó Pai, fala, Senhor, aos nossos corações e dá-nos entendimento claro da responsabilidade que temos neste mundo. Estamos aqui para Te servir. Estamos aqui para cumprirmos o ministério. Que Tu nos ajudes a cumpri-lo, Senhor. E cada um de nós esteja disponível para o cumprir. Obrigado pelos Teus servos a quem Tens dado dons e sabedoria para entenderem e exporem a Tua palavra. Continua, Senhor, a cuidar e a abençoá-los. E, Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Te rogamos, pois, todas as coisas, que nos leves em bem agora até aos nossos lares, nos dês uma noite de paz e descanso, e amanhã, Senhor, se nos deres mais um dia de vida, ajuda-nos a vivê-lo para a Tua glória. O pedimos no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. O culto já terminado.